Continuando, vamos fazer então o traçado dos diagramas. A gente vai fazer o traçado do diagrama primeiro no pórtico superior e depois no pórtico inferior. Bom, primeiramente, colocar aqui, quando eu abri essa barra, é claro que eu não tirei toda essa parte da barra, né? Eu só não tô desenhando ela aí aberta. Mas eu separei essa barra e quando eu fizer o x1 igual a 1, como eu não coloquei a normal aqui, essa barra está totalmente descarregada, ela não trabalha, tá? Então, eu já vou colocar aqui que a normal é 0, no x1 é igual a 1, e não tem nem, é uma barra de treliça, não tem nem cortante, nem momento fletor. Então, eu vou começar, entrando aqui pela esquerda. Eu vejo que aqui na barra BC, a força normal seria menos o valor de VB aqui, que está tendendo a comprimir a seção. Então, eu vou colocar aqui menos 1/3, lembrando que como eu não tenho nenhuma taxa de carregamento longitudinal, a força normal é constante ao longo de toda a barra. Então, se ela é aqui em B igual a menos 1/3, ela vai ser igual a menos 1/3 em toda a barra. Nessa outra barra vertical aqui, entrando aqui pela direita, eu tenho a mesma situação, né? Eu tenho que a normal seria menos VE, sendo que o VE é negativo, então vai ser mais 1/3, que essa força VE está de cima para baixo, tendendo a tracionar essa seção aqui em E, e como a normal é constante ao longo de toda essa barra, eu tenho aqui 1/3 positivo. Então, eu vou marcar aqui 1/3. Nessa barra CD, a barra horizontal, eu entrando por aqui, por exemplo, pela esquerda, eu teria que a normal aqui seria dada por essa HB aqui, que seria menos HB, sendo que as reações horizontais são nulas, então eu não tenho nenhuma força normal nessa barra CD. Agora eu vou para o pórtico de baixo, né? No pórtico de baixo, eu tenho aqui na barra AB, a normal, que é constante também ao longo da barra, teria o valor de VA. Eu entrando por aqui pela esquerda, eu vejo que essa normal teria o valor de VA. Como VA é igual a 0, a força normal nessa barra é igual a 0. Aqui, nessa barra BE, essa barra horizontal BE, o valor da normal, entrando aqui pela esquerda também, seria de menos HA, sendo que o HA é igual a 0, então a normal aqui é igual a 0 também. E na outra extremidade, eu teria que a força normal aqui seria algo que dependeria do valor da normal na barra de treliça, que no caso é 0, e do VF aqui, sendo que tanto a normal na treliça quanto o VF são nulos, então aqui eu também não tenho força normal. Só tenho força normal, então, nessas duas barras verticais BC e DE. Vou fazer a mesma coisa agora para a força cortante. Então, eu olhando esse pórtico aqui, entrando aqui pela esquerda, o valor da força cortante nessa barra BC seria, colocando aqui, o tracejado para baixo, seria menos HB. Só que HB é igual a 0, então a força cortante aqui é igual a 0. Quando eu olho para essa barra CD, entrando pela esquerda, por aqui, por C, o valor do cortante aqui seria VB, que é 1/3, sendo que ele vai continuar constante ao longo de toda a barra, porque eu não tenho taxa de carregamento transversal. Então, o cortante aqui vai ser
1/3. Olhando essa barra DE, agora, essa outra barra vertical DE aqui, se eu olhar ela assim, né, entrando pela direita agora, o valor da força cortante seria menos HE, sendo que HE é igual a 0, e como a cortante também é constante ao longo de toda a barra, o cortante ali é nulo. Agora eu vou para o pórtico de baixo. No pórtico de baixo, na barra B, novamente, eu vou virar aqui, entrando pela esquerda, o valor da força normal seria menos HA. Só que o HA é igual a 0, então a força cortante aqui é nula. Vindo aqui para a barra BE agora, entrando pela esquerda, eu teria que a força cortante seria menos 1/3. Né? E ela se conserva constante ao longo de toda a barra. Então, aqui, menos 1/3. E, finalmente, nessa última barra, é F, eu entrando pela direita, entrando aqui por F, o valor do cortante seria menos HF, como HF é igual a 0, vai dar 0. Então, eu só tenho força cortante nas barras CD e BE, aí no caso do X1 é igual a 1. Agora, eu vou fazer o diagrama do momento. Né? Eu posso utilizar o diagrama da força cortante para fazer o diagrama do momento, tá? Então, aqui, eu vou colocar aqui o valor dessas áreas. Essa área daqui vai ser igual a 1 kNm, né? Que é 1/3 vezes 3. E essa área aqui vai ser igual a menos 1 kNm. Então, eu vou usar isso aqui, mas eu vou olhar para cá também, tá? Então, eu tenho que aqui, olhando o pórtico superior, em B, eu tenho um momento concentrado aplicado. Esse momento, se eu entrar aqui pela esquerda, eu vou botar uma seção assim, vou desenhar aqui a seção. A seção tá aqui, eu tô entrando pela esquerda. Esse momento, ele tá assim, né? Que ele tá no sentido anti-horário. Então, o momento tá assim. Esse momento aqui de 1 kNm, então, ele traciona as fibras externas, tá? Então, ele é um momento negativo. Então, eu vou marcar aqui um momento negativo unitário, menos 1. Eu olho para a força cortante nessa barra, eu vejo que ela é 0. Então, o momento vai ser uma função constante. Então, aqui eu tenho um momento igual a menos 1 ao longo de toda essa barra. Vou pensar no equilíbrio em C. Então, aqui está C. Eu conheço esse momento vindo por aqui. 1 tracionando as fibras externas, né? Porque ele é negativo. Esse é um momento no sentido anti-horário. Para eu equilibrar esse momento, eu preciso de um momento no mesmo valor no sentido horário. Então, 1 kNm. E aí eu vejo que esse momento aqui, que eu descobri agora, ele também traciona as fibras externas. Então, aqui, nessa seção da barra CD, eu tenho um momento de menos 1. De acordo com o diagrama da força cortante, esse momento ele vai crescer linearmente até chegar ao valor de menos 1 mais 1, ou seja, até chegar ao valor de 0 na rótula. Ainda bem, né, que deu 0 aí na rótula.
Agora eu vou para o pórtico inferior. Vou começar aqui por A. Eu vejo que aqui no apoio em A, o momento fletor é igual a 0. Então, aqui na seção A, o momento fletor é igual a 0. Como a força portante é igual a 0, o momento fletor ele é constante ao longo de toda essa barra. Então, ele é 0 ao longo de toda essa barra aqui. E aí, eu vou fazer para determinar quem é o momento aqui nessa barra BE, eu vou colocar o nó, esse nó B. Então, eu tenho aqui em B, esse momento que vem aqui, ele é 0. Eu tenho um momento concentrado aplicado aí, tá assim. 1 kNm. Então, para eu equilibrar esse nó, se eu tenho aí um momento concentrado aplicado de 1 kNm, eu tenho que ter um momento fletor que equilibre aqui. Como esse 1 kNm está no sentido horário, eu vou ter que ter aqui um momento no sentido anti-horário de 1 kNm. Aí eu vejo que aqui está tracionando essa parte inferior dessa barra BE. Então, o momento aí é positivo, eu vou marcar ele aqui, um momento de mais 1 nessa barra. Olhando para o diagrama do cortante, no sentido, né, de crescimento de x da barra, esse momento ele vai decrescendo. E aí ele chega aqui em E, né, o valor dele vai ser menos 1, que é o momento aqui, mais essa área aqui de B até E, que vai ser... Não, aqui o momento é mais 1, desculpa, gente. Eu falei tanto que ele era positivo, aí eu olhei esse daqui. Deixa eu botar mais para cima. Então, o momento é mais 1. Quando ele chegar aqui, ele vai ser 1, que é o momento aqui, mais o valor da área, que é menos 1. Então, ele vai a 0. Que bom que ele vai a 0 aí nessa rótula, né? Pronto. E aí, só falta essa última barra aqui. Essa barra é F, que eu sei que em F também o momento fletor vai ser 0. E como a força cortante é 0 aqui, o momento vai ser constante em toda a barra, então vai ser 0 em toda a barra. Então, eu tenho para o diagrama de momento fletor esse diagrama aí. Agora, eu vou passar para o x2 igual a 1. O interessante de eu ter dividido esse pórtico é que fica muito claro que quando eu faço, como eu dividi o pórtico assim, quando eu faço x2 igual a 1, essa solicitação está aplicada só nesse pórtico aqui. Então, esse pórtico superior, ele fica todo descarregado. Ou seja, eu não vou ter nenhuma força de ligação entre esses dois pórticos simples que fazem esse pórtico composto, né? Eu não vou ter nenhuma força de ligação, essas forças VB, HB, VE, HE são 0, e eu não tenho nenhum esforço nessas 3 barras superiores, então eu tenho que olhar só para o pórtico inferior. E eu vou começar a fazer isso aqui. Então, essa força x2 é igual a 1 é exatamente a aplicação dessa força normal aqui nessa barra de treliça, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, para eu poder, né, escrever a equação do momento fletor igual a 0 aqui nessa rótula, eu vou olhar para essa força que está aqui. Aqui está essa barra. Eu tenho uma força nessa barra de treliça aqui. E essa força, ela vai ter uma componente na direção vertical e uma componente na direção horizontal. Lembrando aqui, né, que essa estrutura aqui,
ela tem as dimensões tanto horizontal quanto vertical, é 3 metros aqui, 3 metros aqui. Então, esse ângulo aqui, ele é 45 graus. Tá? Como ele é 45 graus, eu tenho que o seno é igual ao cosseno, essas duas componentes vão ser iguais, né? E vão valer raiz de 2 sobre 2, que é o valor do seno e do cosseno de 45. Então, eu vou colocar isso aqui, vou colocar essas componentes aí. Então, eu tenho aqui uma componente, vou colocar elas aqui. Raiz de 2 sobre 2. E aqui, raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho uma componente vertical e uma componente horizontal gerada por essa normal aí nessa barra de treliça. E aí, eu vou escrever que o momento fletor em E é igual a 0. Aqui está E, aqui está o B. E isso vai implicar, tá? Então, veja o que está acontecendo aqui. Eu vou virar. Eu tenho uma contribuição, que é a contribuição do HF. Entrando aqui pela direita, eu vejo que essa contribuição vai gerar um momento positivo. Então, eu tenho essa contribuição do HF positiva e tenho a contribuição da força normal aqui, que vai estar de cima para baixo, então vai tender a tracionar a parte não tracejada. Vai ser uma contribuição negativa para o momento fletor. Então, aqui eu tenho HF vezes 3 menos raiz de 2 sobre 2 vezes 3, isso tem que ser igual a 0. Então, isso daqui vai implicar que esse HF vai ser igual a raiz de 2 sobre 2 quilonewtons. Fazendo, então, o somatório das forças na direção horizontal, vou botar os eixos aqui. Como que eu tenho de força horizontal aí? É só HA e HF, né? Já que esse é um equilíbrio, lembrando disso, esse é um equilíbrio externo, tá? A normal, ela entra no equilíbrio interno, porque eu estou entrando por um lado aqui para calcular o momento fletor. Eu estou calculando um esforço interno. Quando eu estou calculando o somatório de forças, essas duas forças elas vão se anular. Então, essa normal aí não vai ser computada no cálculo de equilíbrio externo, porque elas se anulam, né? Elas estão colineares e tem o mesmo módulo de direção sentido oposto. Então, somatório das forças aqui em F igual a 0 vai implicar que o HA é igual a menos o HF, que vai ser igual, então, a menos raiz de 2 sobre 2 quilonewtons. Daí, agora, a gente faz o somatório dos momentos em A igual a 0. Isso aqui vai implicar que o VF vezes 3, que é esse braço de alavanca aqui, vai ser igual a 0. Então, VF é igual a 0. E, fazendo o somatório das forças na vertical é igual a 0, eu só tenho as duas reações de apoio verticais como forças na direção Y. Então, aqui eu tenho que o VA é igual a menos o VF, que vai ser igual a 0. Então, eu tenho aí que essas reações verticais, elas também são iguais a 0, né? Eu tenho, então, só reações horizontais aí. Vou começar a fazer os diagramas. Eu vou já, como eu já tinha citado, eu vou já zerar todos os diagramas da parte superior, daquele pórtico lá superior,
porque ele está totalmente descarregado, então não aparece nenhum esforço. Então, eu posso já zerar. E vou zerar também cortante e momento fletor na barra de treliça, que não tem nenhum dos dois esforços, tá? Então, eu vou agora traçar o diagrama para esse pórtico aqui. Em relação à força normal na barra AB, a força normal na barra B, da mesma forma que lá no x1 igual a 1, vai ser o próprio VA com sentido negativo, né? Porque estaria comprimindo aqui. Mas o VA, ele é igual a zero. Então, a força normal aqui é igual a zero. Se eu for pensar agora nessa barra BE, eu tenho na barra BE duas contribuições para a força normal. Entrando aqui pela esquerda, eu teria... Deixa eu desenhar aqui agora a outra parte, né? Seria... Eu vou colocar aqui que esse nó é o F e esse nó aqui é o B, tá? Então, lembrando aí que nesse B, eu tenho também uma força normal de 1 kN aí nessa barra. Então, aí, eu teria também, vou colocar aqui as componentes, uma componente horizontal, raiz de 2 sobre 2, e uma componente vertical, raiz de 2 sobre 2, nesse nó B aí, né? Então, aí o que vai acontecer? Eu tenho para compor a força normal na barra BE, essa força que vem da normal, de H2 sobre 2, que estaria comprimindo, seria uma contribuição negativa nessa normal, e tenho também um HA aqui, que esse HA vai dar também raiz de 2 sobre 2, só que no sentido oposto. Então, a normal acaba ficando nula, né? Porque eu tenho a contribuição de compressão dessa força normal nessa barra de treliça e uma contribuição que seria de tração aqui, né? Dessa reação HA que está no sentido oposto ao que eu arbitrei aqui. Então, a normal nessa barra aqui seria nula também. Aí, nessas duas barras, na barra de treliça, né, eu tenho a normal. Deixa eu ver como é que eu tracejei ela de novo, porque eu já não lembro onde é que eu botei tracejado. Só para colocar o positivo aqui na parte não tracejada. Então, aqui eu teria, né, uma normal, eu vou desenhar assim mesmo, não vou ligar para essa interrupção aí não, de 1, né, que é exatamente a carga unitária aplicada aí, o x2 igual a 1 é a força normal nessa barra unitária. E eu coloquei, como eu coloquei assim, tá com uma força de tração. E aí só falta essa barra vertical aí. Nessa barra vertical eu tenho, né, a contribuição para normal nessa barra, o valor da reação VF, que é igual a zero, e tenho também o valor dessa componente aqui da normal na barra, que dá uma contribuição de compressão, né, que está tendendo a comprimir a seção aqui da barra BEF, e aí vai ser, o valor da normal, então, vai ser menos raiz de 2 sobre 2 nessa barra vertical. Então, eu vou marcar aqui o valor de menos raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2. E esse é o diagrama da força cortante, da força normal, então, no pórtico. Agora, vamos para o diagrama da força cortante. Então, começando pela barra B, se eu virar aqui, né, eu tenho que o cortante aqui na barra B seria menos o HA, né, que ele aqui estaria de cima para baixo, e o HA, ele é negativo, então, a força cortante aqui vai ser mais raiz de 2 sobre 2, né? Porque o HA, na verdade, está no sentido oposto ao que eu arbitrei ali. Então, aqui eu tenho
raiz de 2 sobre 2. Vou marcar aqui. Força cortante constante, raiz de 2 sobre 2. Eu tenho agora, né, nessa barra BE aqui, quando eu chegar em B, entrando pela esquerda, eu teria como contribuição VA aqui, só que o VA é 0, e tenho também essa força daqui, que vem da normal na barra, de cima para baixo, raiz de 2 sobre 2. Então, a força transversal aqui, a força cortante, vai ser menos raiz de 2 sobre 2, né? Que eu estou entrando pela esquerda, a contribuição está de cima para baixo. Então, eu vou marcar aqui menos raiz de 2 sobre 2. Aí, agora, só falta essa barra F, né? Eu vejo aqui que na barra F eu tenho um HF, a contribuição do HF, e eu tenho a contribuição da componente aqui da força normal na barra de treliça, que dá exatamente o mesmo valor do HF, só que em sentido oposto. Então, eu acabo cancelando o valor da força cortante nessa barra aqui. É 0, então, aí. Então, aqui, o valor dessas áreas, né, são áreas de retângulo, bem fáceis de calcular também, vai ser aqui menos 3 raiz de 2 sobre 2, e aqui 3 raiz de 2 sobre 2. Vou botar aqui quilonewton-metro. Aqui, deixa eu apagar e botar de outro jeito para poder colocar a unidade. Então, aqui A é igual a menos 3 raiz de 2 sobre 2 quilonewton-metro. Tá? E aqui, 3 raiz de 2 sobre 2 quilonewton-metro. Então, eu vou usar isso para desenhar o momento. Então, aqui em A, o momento é igual a 0, então ele sai de 0 aqui. No sentido de crescimento de x, que é de baixo para cima, o momento ele vai crescendo até chegar a 0 mais o valor dessa área. Então, 0 mais 3 raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, esse momento vai valer 3 raiz de 2 sobre 2 positivo. 3 raiz de 2 sobre 2. Aí, deixa eu desenhar esse nó, né? O que eu conheço está aqui, então, 3 raiz de 2 sobre 2. Eu tenho, então, um momento no sentido horário de 3 raiz de 2 sobre 2. Para equilibrar esse momento, eu preciso de um outro momento no sentido anti-horário, 3 raiz de 2 sobre 2. Então, eu vejo aqui que esse momento, ele traciona a parte de baixo dessa barra. Então, eu vou marcar ele aqui, tracionando a parte inferior, que para mim é positiva também. 3 raiz de 2 sobre 2. E aí, pelo diagrama do cortante, esse momento vai começar a decrescer linearmente, até chegar ao valor de 3 raiz de 2 sobre 2, mais essa área aqui, que é menos 3 raiz de 2 sobre 2, então ele vai para 0. Que bom que ele vai para 0, né? Porque aqui eu tenho uma rótula. E aqui nessa barra, eu tenho que aqui em F, o momento fletor é igual a 0. O cortante é igual a 0, então o momento fletor é constante nessa barra, então ele é igual a 0 na barra toda. Pronto, então eu tenho aí os diagramas para o x2 é igual a 1. Tendo os diagramas do x1 igual a 1 e do x2 igual a 1, eu já posso começar a calcular os coeficientes para esse problema.